Estimados irmãos e irmãs, continuando nossa reflexão acerca do nosso tema bonito, Eu amo a minha igreja, hoje a gente conclui essa primeira parte com o Amém. A profissão de fé apostólica, o creio, é um dos textos fundamentais da fé cristã. Ela nasceu nos primeiros séculos da igreja, quando se quis reter por escrito o essencial da fé cristã. Cada frase, cada enunciado foram formulados de tal modo, depois de longas discussões, que os cristãos possam encontrar aí a distinção entre a sua fé e a heresia. O creio é válido para toda a igreja. Quem é batizado na Igreja de Jesus Cristo adere ao seu enunciado. Quando da vigília pascal, a Assembleia dos Fiéis renova as promessas do seu batismo, cada um pronuncia e repete esta profissão de fé de toda a igreja para si mesmo. Não é por acaso que ela começa pelas palavras Eu creio e termina por Amém. Quem diz Amém confirma a sua decisão. Amém, sim, é assim, eu adiro, eu aceito. Este evangelho é válido para mim. Agradeço ao Senhor por isso. Amém, o termo hebraico, exprime a solidez, a fidelidade, a constância. Mas as palavras fé, verdade, fidelidade também lhe estão ligadas. Quando cristãos e judeus terminam a sua oração por Amém, trata-se da resposta pessoal de cada um. Sim, é assim, eu adiro. Então, que nós possamos ter com muita clareza, dizer com muita clareza o Amém, que fortifica, que garante essa nossa adesão à proposta de Jesus, à fé da igreja. E agora nós vamos iniciar um novo tema nessa nossa reflexão, que são os sacramentos. Os cristãos celebram a igreja e os sacramentos. Eu estou convosco para sempre até o fim do mundo. Eis o que o ressuscitado prometeu aos seus discípulos. No dia de Pentecostes, eles apercebem-se do modo como Jesus cumpre a sua promessa. Entusiasmados, eles descem à rua e proclamam que todos o saibam. Jesus de Nazaré, que foi suspenso numa cruz e morreu, é o Senhor, o Messias. Ele ressuscitou. Deus exaltou-o e deu-lhe o lugar de honra à sua direita. Ele voltará na sua glória. Acreditai nele e tende confiança no evangelho que nós vos anunciamos. Assim vai crescendo a comunidade dos fiéis por todo o lado onde o evangelho é proclamado como boa nova. Constituem-se comunidades, um novo povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Ela está ligada ao seu Senhor como os membros ao corpo, como o ramo à videira. Ele age através dela e nela. O Senhor destinou a sua igreja a testemunhar, através da sua presença, em favor dos homens e do culto celebrado com eles. Que Deus é bom com todos os homens e quer oferecer a salvação a todos. A igreja em si é um sinal do amor e da proximidade do Deus escondido. Ela é o sacramento inaugural sobre o qual se fundam todos os sacramentos, que ela oferece aos que proclamam e vivem a fé, tal como a igreja a transmite desde a época dos apóstolos. A igreja celebra, como legado sagrado do seu Senhor, 7 sacramentos. Esses são ordenados à vida e à fé de cada um. Neles e através deles, Jesus se oferece aos homens. Gratificado com tal dom, o homem pode estar seguro da sua fé, da sua esperança e do amor que ele dá e que lhe é dado. Administrar os sacramentos
não é unicamente falar da sua atribuição a Deus e da sua redenção. Os sacramentos são sinais efetivos que transmitem verdadeiramente esta atribuição e esta redenção. Sacramento, sinal da salvação que Jesus instituiu na sua igreja, penhor da sua existência na e com a igreja. O batismo inaugura o pertencer à igreja de Jesus Cristo no começo da vida. Pela confirmação, os jovens adultos são confortados e santificados pelo dom do Espírito. A Eucaristia faz os fiéis participarem da vida do seu Senhor, fazendo deles uma comunidade. O sacramento da penitência traz ao pecador reconciliação e perdão. O doente recebe da unção esperança e consolação. No sacramento da ordenação, é conferido ao diácono, padre e bispo um serviço particular na igreja. No sacramento do matrimônio, os esposos prometem mutuamente amor e fidelidade. A comunidade que eles formam é a imagem da comunhão dos fiéis, instituída por Deus. Os sacramentos são os sinais visíveis da realidade invisível da salvação. Os sacramentais, a Santa Mãe Igreja instituiu também os sacramentais. Estes são a imitação dos sacramentos, sinais sagrados que significam realidades, sobretudo de ordem espiritual, que se obtém pela oração da Igreja. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e se santificam as várias circunstâncias da vida. A Igreja institui os sacramentais para santificar certos ministérios, certas circunstâncias da vida cristã, assim como o uso de certos objetos. Para isso, pronuncia-se uma oração, frequentemente acompanhada de um sinal particular, por exemplo, a imposição das mãos, o sinal da cruz e a aspersão de água benta, dizendo consagração para uma pessoa, por exemplo, a abadesa de um mosteiro, ou quando um objeto, altar, igreja, sino, é destinado exclusivamente ao uso litúrgico. Disse bênção quando os homens, crianças, viajantes, peregrinos ou coisas, casas, alimentos, automóvel, animais, são confiados à proteção de Deus. Por isso é importante que a gente peça, ao padre, ao diácono, que abençoe nossos objetos, imagens, nossos objetos que a gente usa, medalhas sagradas, medalhas religiosas. Por isso é importante que a gente peça que benza a nossa casa, que benze o carro. O que é que isso significa? Significa que nós estamos ofertando a Deus aquele objeto do nosso uso, que nós queremos que Deus, por meio daquele objeto, nos faça mais felizes, nos faça compreender a beleza da fé escondida nesse objeto. É uma forma da gente agradecer a Deus, entregando para Ele aquilo que é nosso, nossa casa, nosso carro, nossa vida, as crianças, o trabalho. Então, tudo isso, quando a gente pede para abençoar, nós estamos pedindo para, de certa forma, consagrar, ou seja, separar para Deus nosso Senhor, entregando e confiando aos cuidados de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cada dia nós vamos estar agora refletindo um pouquinho sobre os sacramentos. E eu espero que você esteja ligado com a gente para que nós possamos caminhar juntos ao longo desses dias. Que para tanto esteja com a gente a sempre Virgem Maria a nos proteger, a nos guiar. Bom dia!